Então, quando se fala assim que é o Ronin, é que eles perdem assim da onde eles são. Então são aqueles sem dono, sem lugar, eles não têm assim um lugar para eles. Arigatou gozaimasu. Aqui você paga 300 ienes e a entrada e ganha esse monte aqui de incenso para ir colocando nos, como que chama? Como Sepulturas. que fala? Nos túmulos. Falou que tem 50 e poucas, né? Mas só que na realidade eles são acho que 46, né? 46, 47, E é aqui onde que eles estão. Nós estamos aonde aqui? Em Tóquio. Em Tóquio. Nós viemos num lugar, olha que casa mais daorinha aqui, ó. A entrada, né? Esse portão de madeira. De madeira, bem diferente, acho que a pessoa né? mesmo que fez. Bem comum por aqui, né? No Japão. E nós estamos num lugar aqui, e nós viemos aqui conhecer um lugar hoje que eu gostaria muito, faz muito tempo que eu gostaria de vir aqui. E esse daqui era uma grande história. Nós viemos aqui num cemitério, aqui na realidade, né? Vamos ver se eu encontro o cemitério, que a gente está saindo um monte de casas aqui. E estamos numa área, olha, casa bonita aqui. Cemitério? Olha que lindinha, né? Muito bonita essa casa. É um cemitério que nós estamos vindo aqui, a gente não conseguiu sair nesse cemitério. Na realidade ele era para estar, ele está ali em cima ali. Então, mas é que ele dá a volta assim, né? Será que dá a volta? Será que é aquele? Pelo que eu vi, entra ali, aí ele vai assim. Você vai andando lá dentro. Hoje nós viemos aqui, nesse lugar aqui. Vou contar história sobre esse cemitério aqui. Uma história assim, já contei essa história em um outro vídeo. Não dá pra deixar de ver isso, né? Olha só essa casa aqui. Casa abandonada essa daqui. Que não dá nem pra abrir a janela. Olha! E pior que agora, eles vão cobrar um imposto mais caro. Por isso eles vão desmanchar essas casas. Não parece estar morando alguém aí, né? Não parece não. Mas também tá em perfeito estado, né? Se for ver. Só tirando essas trepadeiras aí, que eu vou falar assim, né? Tá em perfeito estado a casa. Até lá atrás. Não tá quebrada nem nada, né? Eu olhei assim, não, porta quebrada, não tinha nada não. Dá pra morar lá. Se me der essa casa aí, eu moro nela. Esse daqui é o Oishi. É um cara importante aqui nessa história. Esse daqui é um áudio que você abaixa ele. Aqui nessa parede tem ali o código QR Code, né? E você pega e você baixa ele e aí ele fala sobre a história daqui. Bem legal esse negócio, achei interessante isso daqui. Esse daqui, ele é sobre um incidente que aconteceu aqui em Tóquio. Porém, a pessoa, ele era lembra da cidade de Ako que nós fomos? Lembro. Então, a pessoa era da cidade de Ako. Arigatou gozaimasu. Aqui você paga 300 ienes e a entrada e ganha esse monte aqui de incenso para ir colocando nos, como que chama? Como que fala? Nos túmulos. Falou que tem 50 e poucas, né? Mas só que na realidade eles são acho que 46, né? 46, 47, E é aqui onde que eles estão. Tá pegando sua... Você tem que fazer, né? Lei, né? Tinha, né? Não sabe, né? Fazendo direitinho. Esse lugar aqui, ele é conhecido pelos 47 Ronins, né? Quem cometeu a seppuku, que foi o suicídio, é a forma de... Só que para explicar aqui para vocês, porque uma vez eu comentei num vídeo e aí uma pessoa falou assim que não, no Japão não existia leis. Não, em todo lugar na época, em toda época, em qualquer período existiram leis. Então, quem fazia as leis? Era assim, hoje quem é que faz as leis? Hoje, se você for ver quem faz as leis no país, é uma meia dúzia de pessoas que vai lá e faz a lei e acabou. Eles fazem um projeto de lei e acabou. É igual acontece no Brasil. Tem um cara que ele faz a lei. Não interessa se existe uma constituição ou não. Ele faz a lei e acabou. Aqui no Japão, há muito tempo atrás, existia isso daí. Já existia isso. Aqui existiam as leis. E outra coisa, aqui era, quando fizessem algum tipo de coisa, tinha uma certa penalidade. Igual a gente já foi para alguns lugares e eu falei que ali, se derrubasse uma árvore,
era uma árvore por um pescoço. Então, quem derrubasse tinha que arrancar o pescoço da pessoa. Era mais ou menos assim, era uma violência. Mas é isso para as pessoas não fazerem. Aqui no Japão sempre teve a lei. E aí eles falam que aquele Bushido é a lei dos samurais. Não, não é a lei dos samurais. O Bushido ele existia antes dos samurais. O que eles seguem muito é o Bushido porque é uma questão de, assim, que tudo existe uma consequência, que você não pode atrapalhar os outros, que seriam assim, umas coisas que na finalidade para se ter paz. Era para como se se viver. fosse mandamentos, assim? É como se fosse, né, não digo assim que eram os mandamentos, mas existe isso, que isso daqui é assim, que isso daqui é assado. Mas isso daí, ele é usado até hoje. Se você pegar o livro, quem tiver interesse, eu vou deixar o link do livro, que é do Bushido, mas só que ele tá só em japonês. E você paga Hyakuen. Hyakuen agora não dá nem uns centavos de dólar naquele livro, que se você pegar e olhar ele, o que significa o Bushido, ele é muito, mas muito mesmo, profundo. E outra, muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender por quê? Porque isso é uma questão do Japão, não é uma questão de ato violento. Mas só que tudo tem ali que eles pegaram do budismo, digamos que até, acho que falar do shintoísmo, né, que é Shinto, né? Então, eles pegaram e eles trouxeram isso daí há milhares de anos atrás, eles vêm trazendo isso. E então isso daí não é uma coisa que é de agora ou de algum tempo atrás, não, é isso. Vem muito antes dos samurais. Então, o que aconteceu aqui? Nós viemos ver essas sepulturas aqui dessas pessoas que estão ali, que seriam assim, tem mais outras que eles acabaram cometendo o suicídio depois. Então, 46 cometeram suicídio juntas e depois um que ele saiu, ele fugiu e foi avisar os familiares. O que aconteceu tinha algum tipo, não se sabe ao certo, porque não tinha nada escrito nisso daí, que tinha uma pessoa que era de Ako e tinha uma pessoa que era, na realidade, ela era de Nishio, que era o de Kira, né? Que hoje existe ali a cidade de Kira, mas que eles tinham, assim, seriam os daimyos dessas áreas, né? Então, falam que existia uma intriga entre eles. E quando eles vieram para cá, esse que tá, aqui tem a sepultura dele, grande ali, que é o Asano, ele sabe-se lá qual foi o motivo também, mas o que foi que na realidade aconteceu é que ele pegou a espada, sacou a espada dentro de um castelo onde que não poderia acontecer esse tipo de coisa, né? Eles iam receber as pessoas, então por ano eles recebiam pessoas, as pessoas vinham visitar de várias partes do Japão, eles vinham e eles faziam esses eventos. E aí esse Asano, ele precisava fazer o evento. Ele era quem estava fazendo o evento. E aí esse Kira, como tinha intriga, ele pegou e fez alguma coisa, teve algum motivo, né? Então esse Kira, ele teve algum motivo que ele fez algo para o Asano, e o Asano acabou sacando a espada. Dizem que ele deu uma espadada nas costas dele, mas só que aí é que tá, aquela espada corta muito. Se ele fosse para cortar, ele teria assassinado a pessoa. Então ele passou a espada e depois ele bateu a espada na testa do Kira. Então quer dizer, se com a força ele pegasse e ele desse uma espadada mesmo nas costas, ia fazer um corte muito profundo. E se ele desse uma espadada na cabeça, ia quebrar o osso, quebrar a cabeça dele com a espada. Mas só que ele só fez um corte só. E isso daí parece, né, assim, na minha opinião, é só um motivo para assustar ele. Só foi para assustar. Então não foi assim na intenção do assassinato. Porém, por ter sacado a espada naquela época, não poderia fazer isso. Então não poderia fazer isso naquela época. Só que como foi uma briga, se começou uma briga, alguma coisa dentro do castelo, isso daí era motivo para os dois cometerem um suicídio. Só que no dia mesmo, sem ele ter assim, a questão foi muito rápido, pegaram e falaram assim, não, você vai cometer o seu, porque acabou. Você vai cometer o seu suicídio e acabou. E aí foi só uma parte. Como foi só uma parte, esse Onishi, que era o braço direito do Asano, de Ako, ele ficou enfurecido. E outra, os outros também ficaram enfurecidos. E quando foi dito isso daí lá em Ako, para os familiares, eles falaram não, vamos atrás, vamos pegar, vamos assassinar esse Kira. Aí eles falaram que não, porque o que aconteceu? Quando o daimyo ele perde a autoridade,
acontece que ele perde todo o nome. Então, acabaram com a família dele. Então, acabaram com o nome. E esse Oishi, né? Tá o pai e tá o filho ali. Então, eles estão em lugares separados. Mas esse Oishi, ele falou, calma, vamos tentar levantar de novo o nome da família, trazer o nome da família, pegar os bens da família, ver que é um erro. E eles tentaram justificar, tentaram por meio de conversação ir atrás disso. Só que eles não conseguiram. Como eles não conseguiram fazer isso, o que eles fizeram? Tiveram que... Aí eles falaram assim, não, agora nós vamos atrás. Como não dá mais, e outra, o filho do Kira, ele ia subir para cima. Então, quer dizer, se ele subisse, digamos assim, esse Kira ele já era uma patente alta ali na época. Se ele subisse, o filho dele subisse, então ninguém mais conseguia colocar a mão nele. Aí o que eles fizeram? Antes do filho dele subir, vão pegar ele. Aí eles foram e pegaram. Aí numa noite eles foram lá e foram e invadiram a casa dele. Então existiu tudo um porquê. Porque ele foi retirado de um lugar mais seguro, foi colocado para lá, porque eles não foram atrás. Eles falaram assim, quem for atrás da Kira vai ser pego e a gente vai matar. Então, por isso eles ficaram. Eles planejaram tudo e ficaram anos planejando aquilo ali. E eles sabiam que eles iam morrer. Que eles iam pegar e eles tinham que cometer o suicídio. Mas só que uma coisa é certa. É isso daí que eu falo, que no Bushido é isso, é aquilo. É certo, o que é certo é certo. Haja o que for. O certo é o certo. Não tem como passar um pano nem nada. Não é diferente. Por isso que é diferente de você pegar qualquer uma outra religião e falar, não, japonês, o que é certo, é certo. Tudo bem que hoje está mudado, hoje já é outra coisa, assim, hoje, né, fizeram muitas falando, coisas. Né, de o Japão feudal. Antigos, Japão feudal. Né? E aí, se quiser, comenta, né? Tipo assim, comenta então, fala assim, por que você acha, né, que tem uma explicação sobre isso? Eles fizeram, planejaram, e aí os que planejaram, tem alguns ali, que também ajudaram no planejamento. E aí chegou nessa noite, eles foram lá, invadiram a casa, pegaram ele, falaram que acharam ele escondido onde que tinha os carvões, assim, essas coisas assim. E aí arrancaram ele de lá, eles pegaram, deceparam a cabeça dele e eles foram até aqui, eles vieram até aqui, na frente do túmulo do Asano, e trouxeram a cabeça e falaram assim, aqui, nós te vingamos. Nós te vingamos e tá aqui. Então esse é aquele que fizemos o que é certo. E aí a história acaba com eles que na frente do Shogun é dado o veredito a eles que cada um também teria que fazer o sepulcro, né? Já que eles vingaram lá, né? Aí eles foram vingar o Asano, que era o daimyo deles. Então, quando se fala assim que é o Ronin, é que eles perdem assim da onde eles são. Então, são aqueles sem dono, sem lugar, eles não têm assim um lugar para eles. E essa daí assim, é um resumo da história, é um resumo dessa história. Porém, podem falar, não, que ele sofria, você vê a pessoa falando assim, ele sofria bullying, ele sofria bullying por causa do outro. Aí eu falei para ela, bom, mas não dá para saber, porque não tem nenhum lugar nessa história que ele sofria isso daí. Mas é naquela, existe um motivo. Agora o motivo, né? Nada, não foi de graça. Mas só que eu acho que esse Asano, ele não tinha assim, ele não imaginava que ia acontecer tudo isso, porque antes disso daí, digamos assim, como se fosse um tio dele, cometeu um ato desses daí. Só que a família não acabou, continua a mesma coisa, só ele que teve que cometer o sepulcro. Mas é injusto, né? Então. Não é que é injusto. Não, então... Se o tio dele cometeu e não aconteceu nada, e agora com ele aconteceu?
Sim, sim. Falando assim dessa forma, por isso que eles falam assim, que seria uma injustiça. Porque, tipo assim, o tio dele aconteceu isso, ele sacou a espada e aí ele teve que cometer o sepulcro, mas não fez nada com a família. Agora, na vez do Asano, não, a gente tem que fazer algo mais forte, por quê? Porque senão uma outra pessoa vai vir e sacar a espada. Vamos acabar com todo dele, vamos pegar as terras dele, acaba com o nome dele, então a família perde o nome. Então, se a família perde o nome, fica ninguém. Então, isso daí ele deve ter se arrependido por esse motivo, mas aí, ele deixou algumas coisas escritas assim, mas é muito legal. Eu gosto muito dessa história, foi muito legal ter vindo aqui, foi a primeira vez ter vindo aqui, eu queria vir muito tempo aqui. Gostaria de, sei lá. Não sei porque nós não viemos, porque já viemos bastante vezes aqui em Tóquio, né? Bastante vezes já viemos. Esse lugar aqui foi incrível estar ali, assim, olhar, assim, você vê tinha pessoa de 71 anos, pessoa de 16 anos que era o filho, então quer dizer, já era homem, né? Com 16 anos já era homem, então quer dizer, com 15 anos tem aquele negócio, tem um monte de história, não vou nem ficar falando aqui, mas é um monte de história, só falando sobre essa história, tá muito longo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aí para o nosso passeio aí. Vamos embora, até o próximo lugar. Ué, não vai, ó. Essa daí não é a outra, não. Vai num outro lugar, ó. Não vai. Vamos lá.